Olá, pessoal! Estamos aqui hoje no Podbill da Contábil Store e eu estou feliz porque eu tô com o Pedro Daniel. É um prazer estar aqui. Espero agregar aí para a galera de casa, trazer um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha história também. Que bom. Pedro, mais do que ninguém, você sabe que as coisas estão acontecendo muito rápido no mundo. Mas você consegue me dizer aí, me falar de forma rapidinha, como é que começou? Quem é o Pedro? O Pedro sou eu. Mas a minha história, ela começou muito novo com a internet. Então, meus pais, eles sempre foram empreendedores. E principalmente minha mãe, ela sempre mexeu com internet desde a década de 80, foi programadora, e ela passou esse DNA para mim e para minha irmã, que hoje é a minha sócia, que é a Lívia. Então o que aconteceu? Desde sempre eles sempre ensinaram a gente a mexer com internet, com computador, desde sempre eles sempre incentivaram a gente a empreender. Então a minha jornada, principalmente com internet, ela começou muito nova. Então com 7 anos eu já programava, eu já sabia mexer com Photoshop, CorelDRAW, assim, eu sempre gostei muito dessa área. Quando eu era pequeno também eu fazia algumas animações. Então com 7 anos eu já programava, com 15 anos eu já programava ali em 3, 4 linguagens. Então eu sempre gostei muito disso. E aí na adolescência ali, quando eu tinha uns 15, 16 anos mais ou menos, eu comecei a programar e eu também comecei a ficar fissurado por automação residencial. Esse negócio me pegou e na época eu fui até estudar sobre sistemas de automação e tal, e era uma coisa que eu queria muito fazer. Então aí eu comecei a estudar muito sobre robótica, muito sobre inteligência artificial já na época, que não era muito da forma como a gente vê hoje. E ali começou a minha paixão e eu sempre fui muito fissurado por tecnologia. E aí hoje também um dos braços principais aí que eu atuo é no marketing digital. Então a gente trabalha com venda de produtos e tal. E como é que isso tudo começou? Eu comecei a empreender na internet muito novo. Quando eu tinha 19 anos, eu cheguei pro meu pai, eu até cheguei a passar em faculdade de engenharia federal, e ele chegou para mim e falou assim: "Você tem certeza que você quer fazer faculdade?" Porque nem minha mãe nem meu pai terminaram a faculdade. Ele falou: "Você quer fazer?" Eu falei: não quero fazer faculdade. Ele falou: "Tudo bem, só que você vai trabalhar, vai se virar." Falei: beleza, já trabalhava também, comecei a trabalhar com 16 anos em buffet de festa infantil, eu cheguei a trabalhar em oficina mecânica, eu já fiz tudo que você imagina, assim. E aí eu falei: beleza, tá, eu não quero trabalhar para os outros, eu quero fazer alguma coisa que eu possa trabalhar para mim. Então com 19 anos eu descobri o poker online. Nossa, não conhecia. Então eu comecei a jogar poker com 19 anos. Com 18 para 19 anos. E aí eu virei jogador profissional. Então quando eu tinha 21 anos eu jogava de forma profissional, eu jogava no maior time de pôquer do mundo, que é o 4Bet. Então eu joguei lá durante praticamente um ano com eles. E aí o que aconteceu? Meu pai ficou doente. Na época eu até estava alavancando minha carreira como jogador, porque eu olhei o poker não como um jogo em si. A galera falou: "Nossa, mas é jogo de azar." Até a primeira vez que eu falei pro meu pai que eu ia jogar poker, ele falou: "Que vai jogar poker o quê? Só é jogo de azar, você vai perder dinheiro, não sei o quê." E eu olhava como um negócio. Eu já tinha visto que era possível ganhar dinheiro jogando poker. Eu comecei a estudar, tinha gente no mundo que estava fazendo muita grana, e eu falei: "Cara, eu vou fazer isso e vou ganhar dinheiro com esse negócio." Então eu estudava e jogava. Estudava e jogava. E eu alavanquei minha carreira. E aí quando eu tinha uns 22 para 23 anos, meu pai ficou doente. Um belo domingo ele foi para o hospital. Numa terça-feira ele teve um AVC e meu pai simplesmente virou um vegetal. E ali eu tive que fazer uma escolha. Ou eu continuava jogando, eu jogava 12 horas por dia, pra você ter uma noção. Eu jogava 12 telinhas, uma do lado da outra, assim. Jesus! E aí eu tive que fazer uma escolha. Eu ajudava a cuidar do meu pai, eu continuava jogando, e é óbvio que eu escolhi cuidar do meu pai. O meu pai ele ficou 1 ano nessa situação e ele veio a falecer. E aí até a galera perguntou: "Nossa, mas como que você lidou com isso?" Meu pai ele sempre foi um pai muito presente, ele era um amor, ele sempre deu tudo que a gente quis, tanto eu quanto a minha irmã. Mas eu ter passado por isso foi a melhor coisa que aconteceu para mim, para o meu desenvolvimento pessoal. Então ali foi a transição de eu sair de um menino para virar um homem de fato. Então ali eu virei o homem da casa. Na época a gente passou uma situação financeira muito difícil. Como eu já estava inserido no meio do poker, eu fui fazer bico de dar carta para levantar uma grana. E aí logo depois disso eu fui trabalhar numa importadora de banquete e cadeira, quando eu tinha mais ou menos acho uns 24, 25 anos. Acho que uns 24 anos, 23 para 24. E ali eu comecei a trabalhar com o Mercado Livre. Então ali foi um dos primeiros contatos que eu tive com o marketing digital. E ali eu comecei a estudar sobre marketing digital e tal, como alavancar o Mercado Livre. Alavanquei bem a minha conta, já estava começando a fazer um dinheiro, tanto que eu não ganhava mais salário, eu ganhava só comissão do Mercado Livre. Era uma importadora de banquete e cadeira, eu anunciava e vendia.
E aí, no final, veio a nossa queridíssima pandemia lá, né? Que estragou tudo. Que estranhou todo mundo, a gente teve que reaprender, né? A gente teve que reaprender a viver, a trabalhar. E na época eu trabalhava na importadora de banquete e cadeira, e a gente tem a empresa de cruzeiro, que era a empresa do meu pai e da minha mãe. E foi a primeira coisa que parou, né? O meu trabalho na importadora, ele acabou indo pro saco, porque teve problema de entrega. Minha conta no Mercado Livre foi liquidada praticamente. E na época eu fiquei até meio bravo com isso e tal. Achei muita sacanagem. E a empresa de cruzeiro foi a primeira coisa que parou no mundo, foi o cruzeiro marítimo. E aí, eu e a minha irmã, que hoje é minha sócia, a gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Na época, o que sustentava a casa era a empresa de cruzeiro e eu na importadora. Então, a gente juntava as rendas ali e a gente conseguia viver. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha uns 23 para 24. Cara, você é precoce, hein? Só um pouquinho. E aí a gente começou, a Lívia foi fazer um curso de web design para fazer site em WordPress, a gente começou a prestar serviço. A gente fazia site e eu prestava serviço de social media, que eu aprendi a mexer muito novo com Photoshop, CorelDRAW, então eu fazia logotipo, ajudava a tocar a rede social das pessoas. E a gente descobriu um negócio chamado lançamento de infoproduto. Para quem está em casa e não sabe o que é lançamento de infoproduto, o que é infoproduto, infoproduto basicamente é todo produto digitalizado. Então você pode ser curso online, pode ser planilha. Por exemplo, o Spotify é uma plataforma de produtos digitais que são áudios, então eles vendem um plano de assinatura para você ter ali músicas. Então tudo que é produtos digitais são infoprodutos. A gente pode dizer que você é um dos influencers dentro do seu segmento, você é uma referência, e você já fatura 3 dígitos, no mínimo, né? Como é que o pessoal fala no marketing? Acima dos 3 dígitos. 6 dígitos. 6 dígitos, ó. Desculpa a falha. 6 dígitos é pra quem já faturou. 3 dígitos faturam eu. 6 dígitos é pra quem já faturou. É porque ficou essa Explica coisa. Um pouquinho disso. Eu vou explicar. É porque teve um cara chamado Érico Rocha que ele revolucionou o marketing digital no Brasil. Tá. Tanto que hoje a gente é um dos países mais avançados em marketing digital no mundo por conta desse cara. Inclusive, eu aprendi a fazer lançamento. Ele foi um dos meus mentores, digamos assim, de lançamento. E aí ele pregou a cultura do 6 em 7. O que é 6 em 7? São os 6 dígitos em 7 dias, que representa mais de 100 mil reais de faturamento em 7 dias. Então a galera olha isso e fala, nossa, que surreal, nossa, é impossível e tal. Só que não é impossível, tá, galera? É possível, totalmente possível você fazer 6 dígitos em 7 dias. Basta você ter uma audiência ali e você ter um produto para vender para essa audiência. Hoje com o mercado digital a gente consegue ter muita escala. Então ali, eu e a Lívia, a gente começou a trabalhar com infoproduto e a gente começou a ter gente que começa já faturando o primeiro 1 milhão na primeira semana. Caramba, show de bola, hein? Porque basicamente o que a gente fazia? A gente pegava pessoas que tinham influência na internet, que tinham uma quantidade de seguidores legais, geravam conteúdo e a gente criava um produto digital para essa pessoa e ajudava ela com todo o planejamento de vendas. Então o lançamento é basicamente isso. O que a gente faz? Por exemplo, o que é um lançamento para você entender? Quando uma empresa faz um filme, eles soltam um teaser do filme e depois eles fazem o lançamento desse filme, certo? No final do ano, por exemplo. Lançamento é a mesma coisa, a gente empilha muita gente e depois a gente abre carrinho, vende um produto, depois a gente fecha carrinho. É muito parecido com o sistema de filme, o que a Apple faz todo ano com os iPhones. Então isso é um lançamento. E a gente começou a lançar produtos de informação, que eram basicamente cursos online. Só que a gente lançava cursos de outras pessoas, entendeu? E nessa aí, eu e a Lívia, a gente já faturou mais de 7 dígitos. A gente tá indo para casa de 5 milhões de reais de faturamento com infoprodutos nos últimos 4 anos. Então, e a gente começou, o primeiro lançamento que a gente fez, a gente faturou 2 mil reais e a gente ficou muito feliz com aquilo, porque a gente viu que era possível. Então a gente foi sempre agradecendo muito as pequenas conquistas e a gente foi evoluindo de pouco no mercado, eu e ela. E a gente foi conseguindo experts melhores. Experts basicamente são as pessoas que geram conteúdo. Hoje eu sou um expert de inteligência artificial nas redes sociais, entendeu? Sim, e assim, o que é mais interessante da sua fala é que a gente não vai começar grande, a gente pode começar pequeno. Por exemplo, muitas pessoas, eu acredito que ao faturar 2 mil, talvez tivesse desistido. E aí, qual foi essa virada para você não desistir? A virada é porque eu queria muito aquilo.
A primeira coisa que você tem que fazer para ter a virada de chave na sua vida é acreditar que é possível. Então, eu acreditei que era possível. Eu via outras pessoas fazendo, inclusive a gente começou a fazer amizades no mercado e uma galerinha, uma molecada de 18, 20 e poucos anos faturando milhões de reais na internet. E eu via aquilo, eu comecei a ver, eu comecei a acompanhar de perto, entendeu? E aí eu comecei a ver que era possível, então eu já vi que era possível. Então eu sabia que eu faturei R$2.000, mas era questão de tempo para eu faturar 10 mil, para eu faturar 100 mil e eu faturar o meu primeiro R$1 milhão. Então a gente foi ali estudando muito, a gente estudou muito. Não é fácil, tá? Que nem a galera acha, é fácil fazer R$100 mil na internet? Não é fácil. Mas quando você faz os primeiros 100 mil, para você fazer o primeiro milhão, não é tão difícil. Para fazer o segundo é mais fácil. Então a gente vai avançando, entendeu? Então você faz você faça os seus primeiros R$1.000, sua primeira venda na internet, você já vê que é possível. E aí é só questão de você se desenvolver para alavancar. E eu sei que tem muita gente que, pô, fazer R$10 mil no mês já é muita coisa. E fazer R$10 mil por mês na internet não é difícil. Entendeu? Aí é que tá, não é difícil você ganhar R$10 mil. Então eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é acreditar que é possível. Boa. E ela buscar se desenvolver para poder ir subindo os degraus. Tem uma coisa que eu chamo de linha zero, que é o quê? Dentro do mercado digital existem N variáveis que você pode seguir, N nichos. Então você pode ir para dropshipping, que é basicamente e-commerce sem estoque. Você pode ir para infoproduto, que é vender produtos digitais, entendeu? Você pode fazer software. Tem diversas vertentes. Você pode ser um afiliado, onde você pega um produto de uma pessoa e vende aquele produto com comissão. Só que aí eu e minha irmã, a gente especializou em infoproduto e a gente sempre foi nessa linha. Sempre infoproduto, sempre estudando muito, investindo muito dinheiro em conhecimento. Conhecimento é a coisa mais valiosa que a gente tem. Então, a gente tem que investir em conhecimento para se desenvolver e poder aumentar o nosso faturamento, aumentar o nosso desenvolvimento aqui, ó, dentro da cabeça, que é o que mais vale. E eu falo, não existe CNPJ valioso sem um CPF por trás que seja muito desenvolvido. Então, primeiro, desenvolva o seu CPF, desenvolva a sua mente, seu cérebro, para depois você desenvolver o seu CNPJ, entendeu? Eu acho perfeito a sua fala. Eu comecei aqui um outro podcast falando justamente disso. Não existe um CNPJ sem o CPF. Exatamente. E assim, nesse mercado extremamente competitivo e volúvel, né? Falei certo, eu acho, né? Existem parcerias Parcerias nesse segmento. Você, por exemplo, você é um influencer, tem parceria com outros influencers para gerar negócios? Existem possibilidades? Sim, principalmente para a gente que gera conteúdo na internet, a gente acaba entrando em evidência. Então, por exemplo, a gente acaba fechando parcerias com empresas, parcerias com outros influenciadores, e isso aí vai de você saber fazer um networking, que é interagir, conectar com as pessoas, entendeu? Que nem esses dias eu estava num evento e eu conectei lá com uma galera do Google, com uma galera da NVIDIA. Isso é importante, você tá sempre se conectando com a galera, conhecendo gente nova e os negócios vão surgindo, entendeu? E aí você fala assim, Pedro, eu não gosto de aparecer. Eu comecei sem aparecer, eu não apareci. Me explica isso. Eu faturei o meu primeiro R$1 milhão na internet sem mostrar o meu rosto, sem aparecer, eu era do bastidor, entendeu? Então o que eu fazia? Eu pegava pessoas que apareciam, que é o que eu falei que são os experts, os influenciadores, criava produtos digitais para essas pessoas e vendia em sociedade com eles. Então eu tinha uma porcentagem do faturamento e outra porcentagem era dele, e a gente ajudava com toda a estrutura por trás, entendeu? Então eu faturei o meu primeiro R$1 milhão sem aparecer. E se eu quisesse, eu não precisava ter aparecido, eu podia continuar desse jeito que eu ia muito bem. Eu decidi aparecer porque eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de influenciar e eu gosto também de ensinar. Eu gosto de ensinar, é uma coisa que arde o meu coração, assim, é gerar conteúdo pra galera, pegar o feedback, você sabe muito bem. Eu sou uma discípula sua. Exatamente. Eu sou suspeita, porque depois do mestre, eu aprendi a fazer coisas que seriam inimagináveis em outro momento. Então eu brinco com a galera que me cerca, se eu consigo fazer, você também pode. Isso é muito legal. O que eu acho que bastante conhecimento, você falou de network, de propósito, de você ter a mentalidade positiva. E eu pergunto assim,
O que você acha agora dentro desse mercado que você atua hoje forte na questão de inteligência artificial? O que você acha que vai mudar? As pessoas vão deixar de ser importantes? Como é que você enxerga a inteligência artificial nesse sentido? Vou só fazer uma introdução para a galera aqui. Por favor. Eu falei que eu sou o Pedro e tal, a gente trabalha com marketing digital, mas hoje eu sou um dos maiores especialistas de inteligência artificial e ferramentas de inteligência artificial do Brasil. E aí o que aconteceu? Lá em novembro de 2022, o ChatGPT foi lançado e com isso houve uma revolução na inteligência artificial. Então ali começaram a surgir muitas ferramentas, inteligência artificial com acessibilidade para as pessoas. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, eu sempre fui muito fissurado por tecnologia e falei, cara, eu vou mergulhar nisso aqui, vou aprender a usar isso aqui de forma profunda e eu vou ensinar outras pessoas a fazerem isso. E aí na primeira semana que lançou o ChatGPT, eu acompanho muito conteúdo lá de fora, tô sempre de olho no mercado lá de fora, que é onde as coisas acontecem primeiro. E aí lançou lá, deu um boom. Falei, nossa, isso aqui é genial. Comecei a mexer, fiquei fissurado com esse negócio. Pra você ter uma noção, eu passei alguns dias lá, o dia inteiro, fuçando no ChatGPT, vendo como ele funcionava, entendendo, interagindo ali com ele. E eu falei, cara, isso aqui vai revolucionar o mercado. Isso aqui vai revolucionar tudo. É a próxima grande revolução que vai acontecer. E aí eu comecei a me especializar nisso, comecei a estudar muito sobre ferramentas, eu fiquei fissurado por esse negócio de inteligência artificial. Eu já gostava muito, aí depois do ChatGPT aquilo me introduziu. E eu falei, cara, como que eu posso utilizar isso no meu dia a dia e ensinar as pessoas a utilizarem no dia a dia, principalmente empresários, empreendedores e até uma pessoa comum que quer usar a IA. E aí eu tenho muito conhecimento de marketing digital, eu falei, cara, eu vou juntar marketing digital com inteligência artificial, vou unir o útil ao agradável e vou começar a gerar conteúdo nas redes sociais, vou começar a compartilhar esse conhecimento. E aí eu peguei um hype muito grande de IA e eu cresci muito rápido, entendeu? Na realidade, os meus amigos começaram a chegar para mim e falar, Pedro, cara, você tem que compartilhar esse conhecimento. Você tem que compartilhar esse conhecimento. A Lívia, que é minha sócia, minha mãe, falou, cara, faz vídeo disso aí, começa a compartilhar, porque a galera precisa saber disso. Então eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a falar de ChatGPT, inteligência artificial e ferramentas. Então eu dei um boom muito rápido, eu cresci muito rápido, entendeu? E aí eu apliquei aquilo que eu já tinha muito conhecimento e comecei a desenvolver um produto meu e agora a gente está desenvolvendo alguns outros produtos. E a minha intenção com esses produtos, a galera fala, nossa, mas você é vendedor de curso. Nossa, mas você ganha dinheiro vendendo curso. Sim, eu sou vendedor de curso com muito orgulho, porque eu ajudo muitas pessoas. Só na internet eu atinjo 5 milhões de pessoas por mês. Eu recebo milhares de mensagens ali no meu direct de pessoas falando, cara, você mudou a minha vida. Cara, eu comecei a aplicar a inteligência artificial, comecei a fazer um dinheiro. Isso para mim vale mais do que dinheiro, vale mais do que qualquer coisa, entendeu? Eu gosto de ensinar, eu gosto de transformar a vida das pessoas. Isso para mim é muito valioso. Eu vivi isso com você, eu sou prova do que você está falando e eu acredito, me arrisco a dizer que várias trends que aconteceram de criar um personagem da Disney, um avatar, eu tenho! Você me ensinou. E assim, gente, não tem desculpa para empreender, porque quando eu fiz a minha avatar, eu fiz sem nenhum custo. Só com os aprendizados que o Pedro colocou na internet de forma gratuita. Então, não existe desculpa. A mentalidade tem que estar aberta. Então, assim, o que você poderia... Como você é visionário, eu enxergo isso em você. O que você imagina para os próximos anos aí, dentro da inteligência artificial ou qualquer outra ferramenta similar, enfim? Então, tem até aquela questão, voltar um pouquinho naquilo que você tinha falado, que é até uma pergunta que eu recebo muito. A inteligência artificial vai substituir as pessoas? Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que as pessoas que se atualizarem, utilizarem a inteligência artificial, elas vão estar sempre um passo à frente. Então a gente viu muito isso com a revolução da internet, a revolução digital. Por exemplo, a minha profissão, há 10, 15 anos atrás, não existia, que é de influenciador digital. Tem a profissão de gestor de tráfego, que são pessoas que trabalham com anúncios online. Há 10, 15 anos atrás não existia. Então as profissões elas vão se transformando e as pessoas que aprenderem a utilizar as ferramentas, aprenderem a lidar com inteligência artificial antes, elas vão se destacar no mercado. Inclusive, as empresas, as indústrias, as big techs, elas já estão buscando funcionários que sabem utilizar a inteligência artificial. Então, as pessoas elas têm que aprender a utilizar a IA. Você que está na sua casa, você tem que aprender a utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia. Comece interagindo lá com o ChatGPT, vai aprendendo a utilizar, vai aprendendo, vai se aprofundando nisso, entendeu? Porque quem não aprender a utilizar vai ficar para trás e no futuro
futuro provavelmente vai estar desempregado, porque a evolução ela vem, entendeu? É a mesma coisa, eu gosto de trazer para esse cenário. O que você prefere? Andar 20 horas de carro ou fazer um voo de 30 minutos? Entendeu? Isso vai evoluindo. Então, antes as pessoas andavam de charrete, hoje elas andam de carro. A evolução ela vem. Antes a galera usava muito táxi, veio o Uber e tomou conta do mercado. Antes as pessoas iam no shopping comer, hoje elas pedem um iFood. Então a revolução ela vai acontecer, basta você se adequar, e o ser humano ele gosta de tecnologia, entendeu? Hoje em dia todo mundo tem um celular no bolso. Exato. Se a gente voltar na era medieval, os caras andavam com espada. Hoje a gente anda com Ainda bem que mudou. Hoje a gente anda com o nosso celular no bolso, que é basicamente um computador. E se a gente pensar 15 anos atrás, não existia celulares com a capacidade que a gente tem hoje. O ser humano ele vai se adequando. A gente pode dizer que nós somos como se fossem camaleões. A gente se adapta muito fácil. Então, a galera que for aprendendo a utilizar a inteligência artificial desde já vai se destacar no mercado e com certeza vai alavancar. E tem muitas profissões que, assim como a gente viu nas outras revoluções, elas vão deixar de existir e novas profissões vão surgir. Poxa, Pedro, eu tô muito triste porque nosso horário já estourou e eu amo conversar com você, porque pra mim é sempre um aprendizado. E para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem, o que você quiser. Fica livre para usar a inteligência humana, porque ela não vai ser substituída pela inteligência artificial, ela vai ser acoplada. Mas eu quero ouvir de você. Então, uma mensagem que eu vou passar pra galera: acredite que é possível. Entendeu? Primeiro a gente acredita aqui para depois a gente tornar realidade. Então, antes de eu ser o Pedro Daniel IA, antes de eu ter faturado meus múltiplos milhões de reais aí na internet, a primeira coisa que eu fiz foi acreditar aqui na minha cabeça que era possível, entendeu? Porque a pessoa, se ela não acredita, ela nunca vai conseguir realizar. Então acredite que é possível, coloca na sua cabeça que é possível, porque na verdade tudo é possível. Se o cara ele tá andando de Ferrari na rua, é porque aquilo é possível. Se o cara escalou o Monte Everest, é porque aquilo é possível, entendeu? E às vezes a gente faz até o que é impossível. Se a gente coloca na nossa cabeça que aquilo é possível, às vezes a gente vai conseguir fazer, que é essa galera que quebra recorde, né? Faz coisas que nunca foram feitas antes. Então... Que demais! Obrigada. Um beijo. Muito obrigado Gratidão. pela oportunidade. Obrigada. Adorei, viu? Eu amei. Eu não adorei. Obrigada por estar aqui na Contábil Que bom. Store. Olá, eu sou o Bill da Contábil Store, o marketplace de produtos e serviços para você, sua empresa e seus clientes. Minha missão aqui é apresentar a plataforma que conecta os melhores fornecedores a pessoas e empresas de todo o Brasil. Ela vai mudar a forma como você busca e encontra produtos e serviços com qualidade, segurança, economia na internet, além de descontos exclusivos para sócios. Acesse a Contábil Store e encontre o que precisa. E se não encontrar, fale com a gente que buscamos para você. E se você oferece produtos e serviços e deseja escalar o seu negócio aumentando o seu faturamento, você também está no lugar certo. Aqui, validamos e oferecemos a sua loja online de graça. É isso mesmo! Você não paga nada para abrir sua loja na Contábil Store. Ficou interessado? Acesse nosso site e cadastre-se.